Fala galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui pra falar de uma das séries mais aguardadas de 2023 que acabou de terminar. Talvez vocês já tenham ali uma noção do que é, até pelo título do vídeo, mas eu vim devidamente trajado até. Uma das minhas sagas favoritas, Percy Jackson e os Olimpianos, ganhou uma nova adaptação, né? Porque eu não sei nem direito se eu consigo chamar aquilo de 2010 e 2013, se eu não me engano, de adaptação. Mas agora a gente tem esse famoso universo, esse querido universo literário, no formato de uma série de televisão, ali com 8 episódios no Disney Plus. E eu vim aqui para falar um pouquinho sobre as minhas impressões, sobre o que eu achei dessa adaptação como um fã, um leitor de mais de 10 anos dessa saga. Então, que já fica aqui registrado que eu falo com propriedade de leitor em relação a essa crítica, mas também com o meu olhar crítico de cinema e televisão. Então eu vou tentar fazer aqui um balanço desses meus dois pontos de vista para expressar o que eu acho dessa série, o que eu gostei, o que eu não gostei. Porque não é porque eu sou fã da série que eu vou só rasgar aqui elogios, eu também vou tecer críticas construtivas, claro, não é jogar pedra e esperar que tudo fique bem, mas vou pontuar aqui algumas coisas, né? O que eu gostei, por exemplo, dessa série foi que é exatamente uma série. Eu acho que sagas literárias conseguem funcionar melhor no formato de série do que no formato de filme. Claro que em filme você tem um orçamento muito maior, você vai para cinema, você tem uma dimensão maior, mas eu acho que em termos de história, de contar história, eu acho que uma série consegue funcionar melhor para adaptar um livro, porque você consegue ter mais calma para adaptar todo um arco de um livro de mais de 300 páginas. Você precisa de calma, você precisa de tempo para contar a história que você quer contar, para conseguir desenvolver todos os personagens que você tem ali, a complexidade deles. Então eu acho que uma série é um formato ideal. Em contrapartida, eu acho que, mesmo como uma série, eu acho que Percy Jackson, essa série de Percy Jackson, eu acho que correu um pouco. Assim, em termos de história mesmo falando, eu acho que a gente tinha todos os acontecimentos do livro ali, todos os acontecimentos, quase todos. Então, assim, para um fã literário é muito bom conseguir ver tudo isso que a gente viu nos livros, a grande parte a gente vê em tela. Então, assim, fico feliz de ver, mas ao mesmo tempo eu não consegui me apegar tanto aos personagens da televisão quanto eu consegui me apegar aos personagens do livro. E eu acho que é exatamente por causa disso, desse roteiro corrido. Eu acho que a série talvez tenha se focado muito em colocar todos os eventos que queria e não necessariamente amarrar eles de uma forma fluida. Então a narrativa ficou corrida, mas no sentido de que eu tô jogando informação, mas eu não tô desenvolvendo tanto quanto eu poderia. Então eu acho que esse foi um deslize da série, que eu acho que foi o principal deslize da série inclusive, mas que não comprometeu tanto a minha experiência de assistir. Novamente, como fã, eu fiquei muito feliz, muita nostalgia de rever esses meus personagens. E eu vou falar aqui um pouco, assim, do elenco, porque como um fã, eu tenho já a imagem deles na minha cabeça, claro, e não, de início, assim, não me atraiu muito a ideia de ver um elenco, assim, os três principais, principalmente, que não tinha a menor similaridade com os personagens que eu tinha do livro. Como vocês podem ver aqui, na capa, o próprio protagonista, ele tem um cabelo preto. Então, assim, você colocar um menino lourinho, sabe, dá uma quebrada. Então, assim, isso se estende para todos os personagens. Então, sei que a atuação deles compensa. A atuação deles está muito boa, principalmente a do ator que faz o Grover, agora eu não vou lembrar o nome dele. Mas o ator que faz o Grover, pra mim, ele é sensacional. Sensacional. A, a atriz que faz a Annabeth também me surpreendeu bastante. Eu já tinha visto ela em A Fera, que eu não tinha gostado muito dela nesse filme. Acho que ela ficou super apagada e o meu medo era que nessa série ela ficasse apagada também. Mas isso não aconteceu, ela conseguiu mostrar uma personalidade bem forte, assim como a personagem no livro tem. Então eu acho que essa essência ela conseguiu captar um pouco. Claro que
Nenhum deles no elenco inteiro conseguiu ser perfeitinho, mas eu acho que isso, com o tempo e com a idade, eles conseguem aperfeiçoar. Nada que seja absurdamente horroroso, que vai comprometer muito a série, nada disso. E o próprio protagonista, o Walker Scobell, ele eu já conhecia de Projeto Adam, e desde que eu assisti aquele filme com ele, com Ryan Reynolds, eu já tinha falado que aquele garoto, ele tinha um futuro brilhante, era genial, genial. Então assim, quando ele foi escolhido, eu já tinha assistido o Projeto Ada, então eu já conhecia mais do trabalho dele do que de qualquer outro ali do elenco. Então eu sabia que ele ia fazer um bom trabalho, apesar de fisicamente ele não ser similar ao personagem. Então ele eu já sabia que ia fazer um bom trabalho e ele realmente fez. Mas assim como os outros, ainda tem algumas coisas para melhorar. Eu acho que o tom sarcástico dele, que o protagonista, o Percy, ele tem muito desse tom sarcástico nas falas, nos posicionamentos dele. Ele tem muito disso. Eu acho que o ator ele conseguiu pegar essa essência. Mas eu acho que ainda tem ali algumas coisas para ele trabalhar em questão de maturidade do próprio personagem. Mas isso é tempo. Tempo para eles desenvolverem a série e tempo para eles darem pra série mesmo. Porque, cara, são 8 episódios. Um livro, como eu falei, de mais de 300 páginas. Em 8 episódios, você, de, sei lá, 30, 40 minutos no máximo pra desenvolver uma história dessas, eu acho pouco. Eu acho pouco. E querer colocar tanta coisa que tem no livro, na série, eu acho pouco. Então, assim, 8 episódios já é pouco. Já é uma quantidade curta de episódios. Então, assim, e distribuídos semanalmente os episódios, coloca um episódio de 1 hora, cara. Tranquilo. A gente consegue assistir semanalmente um episódio de 1 hora. Você não vai estar colocando 8 episódios de uma vez só de 1 hora. Não vai. Então não tem problema em você colocar uma duração um pouco maior se você vai distribuir semanalmente. Não vai pesar na rotina de ninguém. Eu acho que o formato da série, em questão de episódios e duração desses episódios, eu acho que falta acertar um pouco. Exatamente por essa questão de deixar o texto corrido. Outra coisa que me incomodou um pouco foi, ligado a isso também, foi essa falta de apego dos personagens e a falta de cenas de ação. E algumas mudanças ali em alguns personagens também me incomodaram, mas muitas cenas de ação foram cortadas, eu acho, até pela idade dos personagens. Eles têm 12 anos na série, assim como no livro, isso baita ponto positivo, diferente do filme. Mas que eu acho que eles fizeram isso para deixar um pouco mais compatível com a idade dos personagens, né? Não colocaram tantas lutas. Teve a luta ali com o Minotauro, teve luta com Ares, tiveram ali algumas lutas importantes, mas não tiveram todas. Eu, assim, não senti falta por enquanto. Mas eu acho que aos poucos, eu acho que dá para colocar mais lutas, eu acho que dá para colocar mais coisa, mais ação na série. Mas, novamente, nada que tenha comprometido a minha experiência. E uma outra personagem também que eu acho muito importante, que ela, assim, essa personagem ela tem um lugar especial no meu coração, que é a mãe do protagonista, Sally, que, assim, eles deram uma amenizada muito maneira aqui nela, e isso eu dou até mérito pro filme, inclusive, de 2010. Porque ela tem ali uma relação com o padrasto do protagonista que é bem abusiva. É bem abusiva, ele não trata ela bem, né? Sei que vocês me entendem. E o próprio filho ali, ele presencia tudo isso. É um ambiente realmente tóxico para ele. Então, assim, eles colocarem o padrasto dele na série como só um cara chato e inconveniente, e a própria mãe conseguir rebater ele cheia de atitude, eu achei uma mudança até um pouco drástica, mas novamente eu acho que eles fizeram muito isso para equalizar ali com a idade do público-alvo, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não acho isso muito uma boa ideia, porque o próprio público que lê os livros, assim como eu li tem mais de 10 anos, e assim, eu já tenho outra cabeça. Há 10 anos eu era um pirralho, eu era uma criança.
Hoje eu já não sou, então certas coisas eu acho que precisam amadurecer até mesmo numa adaptação. Então eu acho que assim como as cenas de ação, assim como o desenvolvimento do elenco nos personagens, eu acho que com o tempo, com o andar da série em outras temporadas, eu acho que é uma maturidade que o texto, o roteiro e o estúdio ele tem que adquirir, tem que ir evoluindo para acompanhar o crescimento e envelhecimento do elenco, da história dos personagens e principalmente do público. Mas no geral, eu achei uma série decente. Assim, eu vi as críticas antes, as críticas especializadas que estavam dando quase 100% de aprovação e a série não é isso, ela não é quase 100% de aprovação. Ela é bem básica, assim, como eu falei, o texto ele não é tão fluido, mas se você assistir episódio por episódio, eles têm começo, meio e fim. Mas a série como um todo, os episódios eles não têm uma conexão muito clara entre si. Eu acho que faltou um pouco isso, mas novamente, tempo. Acho que tempo é a chave para eles aperfeiçoarem e consertarem esses defeitos. Que, novamente, não são gritantes, mas que não custa nada consertar ou melhorar. Mas, não, como eu tava falando, eu não acho que a série seja quase 100% de aprovação, de qualidade. Eu acho que ela é decente, eu acho que ela entrega o que ela propõe. Então, eu acho ela boa. Acho ela boa, não acho ela maravilhosa. Isso eu falo tanto da minha perspectiva de fã dos livros, como a minha perspectiva de cinéfilo, de amante de televisão e cinema. Então, eu acho que esse é o balanço que eu faço aqui. É uma série boa, é uma série que entrega a proposta do livro, traz a proposta do livro com os seus personagens, com a história, com toda a mitologia. Eu acho que cumpre essa função, mas tem muito espaço para melhorar ainda. Mas bom, gente, essa foi a minha análise, a minha curta análise aqui da nova série de Percy Jackson e os Olimpianos, a adaptação dos livros do Rick Riordan, que está totalmente ali envolvido na série. E se vocês gostam dessa série de livros, se vocês assistiram a série do Disney Plus, curte aqui esse vídeo, comenta o que vocês acharam, se vocês ainda querem assistir, compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que possa gostar desse tipo de conteúdo e não se esquece de inscrever aqui no canal para dar aquela força, aquela moral. Beijo e valeu!